Saudações a todos. Paulo Coroa de Maceió. Meu vídeo vai ser rápido, apenas para falar um pouco sobre mim. Eu sempre fui um menino observador. Eu observava tudo em volta de mim, que nada escapava da minha observação. Eu era muito perspicaz, tinha uma psicologia nata. Aquilo nascera comigo. Eu não aprendi em canto nenhum, ninguém me ensinou. Então, eu me lembro que com 12 anos, 10 anos, eu já era esperto. Eu já observava as coisas como se fosse um adulto, quase um adulto. Aos 12 anos, eu me sentia como se fosse um expert no assunto de observar as pessoas. Qualquer coisa em redor que acontecesse, que estivesse acontecendo naquele momento, eu vislumbrava de repente alguma coisa diferente. Eu via aquilo acontecer. Não que eu fosse vidente, mas estou falando daquilo que acontecia na real, ao vivo. E eu sempre observava as pessoas, os seus costumes, os seus hábitos, seus modos. Me senti interessado por aquilo. Eu não sabia se aquilo era um dom, ou enfim, se era uma qualidade, um dote, um talento, sei lá, coisa da natureza. E uma das coisas que eu mais observava quando eu era menino era o povo evangélico. Eu me lembro que eu tinha umas vizinhas que eram evangélicas, elas eram corpulentas, altas, bonitas, outras nem não tão bonitas assim, mas que estavam sempre vestidas, sempre impecável, para aquele momento, para aqueles tempos. As roupas abaixo do joelho, as mulheres, né? Abaixo do joelho, no meio da canela. E muitas delas eu percebia que tinham pelos distribuídos pelas pernas. Aquilo significava que elas não depilavam suas pernas. As roupas delas eram bem compostas, bem penteadas, usavam poucos adereços e se saudavam pelas ruas com o Pai do Senhor, sonoro, alegre, feliz. Era como se o seu comportamento todo denotasse um grande amor, uma grande afeição uns pelos outros. Nas igrejas, nos templos, eles entravam com reverência, sentavam-se com reverência, saudavam-se uns aos outros com reverência, cantavam hinos com reverência, né? Os homens se comportavam muito bem, os rapazes tinham um comportamento sério, um comportamento realmente admirável. Não era como os dias de hoje, porque tudo muda, com o tempo as coisas mudam, não é? Então, aqueles hinos eram os hinos inspirados por Deus, cantados com tanta satisfação, com tanto amor, que enchia a igreja, enchia as pessoas, o templo de alegria do Espírito Santo.
eu observava tudo isso. Mas não entendia o porquê. Oh, não entendia o porquê daquele alarido que os crentes faziam. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Oh, glória a Jesus, aleluia, santo. Eu não entendia. Mas eu era reverente, eu ficava reverente ali, só observando, né? Mas nunca senti, nunca tive esse tipo de manifestação. Também eu era um menino, eu era apenas uma criança, não entendia muito bem do Espírito de Deus, não entendia dos mistérios de Deus. E quando aquele povo explicava, eu apenas observava, colhia para mim aqueles ensinamentos, mas não punha em prática, né? Criança, meu intuito era apenas estudar e no momento de folga da escola e brincar com os outros. É natural na minha idade, naquela idade as crianças são muito irrequietas, né? Gostam de estar saltitantes, pulando de um canto para outro, sempre em turma, brincando na rua. Entendeu? Os homens amavam as mulheres, tinham mais respeito a elas. No meu tempo não havia essa história de feminicídio. Aliás, essa palavra nem existia. Os homens não andavam desembestados, matando as mulheres, porque elas não queriam mais ele, porque não queriam mais morar com eles. Como assim? A mulher não queria morar com o homem que ela escolheu para ser seu marido, seu companheiro? Não. Porque muitas escolhiam um homem errado. Já estou deixando a minha meninice para trás. Já estou pulando para outro assunto. Muitos escolhiam o homem errado, como eu acabei de dizer, por força do instinto feminino, não é? E casavam, se amigavam, ficavam juntos, passavam a noite e amanhã não mais nenhuma. E muitos se juntavam, né? Conheciam-se pouco tempo, se juntavam. Sem saber que tipo de homem era aquele, mas com o tempo ele se manifestava. Hoje, atualmente, se manifesta, né? De maneira completamente desagradável, surpresa. As mulheres ficavam surpresas. Porque alguns deles querem fazer da mulher uma escrava, uma empregada, uma funcionária, que lave roupa para ele, que cozinhe para ele, que entrega os chinelinhos para ele quando chegar cansado do trabalho, que esperem ele voltar das baladas, cheirando a perfume diferente, perfume barato, cheirando a álcool, a cerveja. É esse tipo. E a mulher ficar em casa, preparando comida para ele. Esse é o tipo do homem que se revela depois de algum tempo e que proíbe a mulher de andar como ela deve, arrumadinha, bonitinha, cheirosa, bem perfumada. E quando elas se rebelam, não querem andar segundo a vontade do marido, e vão embora, eles as matam. Eles as matam. Mas por quê? Porque acabam ficando impune. Se houvesse uma lei da perpétua, a lei da perpétua, da prisão perpétua, aquela lei, como é que se diz? Matou, morreu. A lei do olho por olho. A tão temida pena de morte, se houvesse, hoje, na época que nós estamos, século XXI, não havia tantos feminicídios, não havia tantas mulheres que são mortas de qualquer maneira pelos homens, porque não há punição para eles. Levam 2 anos de cadeia, 5, 6, 7, 8 anos, no máximo 10,
Uma vida vale muito mais do que isso. Não se compra uma vida com 10 anos. Não se compra uma vida por R$ 1 bilhão, não se compra uma vida. E hoje em dia a vida não está valendo nem R$ 1. A vida hoje não vale nem R$ 1. Quando não há o problema da escravidão da mulher para o homem, eles querem fazê-las escravas, subjugadas, submissas aos pés dele, aos caprichos dele. Há aquela outra parte dos que matam por interesse, dos que matam por querer ficar com objetos alheios. Estou me referindo aos ladrões, aos assaltantes. E na época de hoje, depois desses celulares, parece que o número de mortes, aumentou cada vez mais. E muitas vezes as pessoas não aprendem também. Dão mais valor a um simples celular, pode ser comprado 1, 2, 3, 4, 5, até 10, quando em vida, pessoa viva. Parece que um momento eles esquecem aquela prudência e por causa disso, desse descuido, morrem. Os ladrões já nervosos ali, não é? Com medo de serem pegos, acionam o gatilho, às vezes até sem querer. E muitos miseravelmente, odiosamente, atiram para matar, sem necessidade. Eu fico indignado com uma coisa dessa. E fico mais indignado ainda com as nossas leis, que são... Como é que eu classifico as nossas leis? Capenga. As nossas leis são capengas. A nossa justiça, dizem que é cega, tem um pano nos olhos, uma venda nos olhos, para não enxergar ricos nem pobres, para julgar todos igualmente. Ela podia até julgar, mas se não houvesse aquele que guia, uma guia de cegos, que é a lei. A justiça é a cega, a lei é a guia. Porque muitas vezes as pessoas aplicam a lei a uma pessoa, a um problema, a um acontecimento, mas a justiça não julga como convém. Falta muito para a justiça ser justa. Na minha opinião, se alguém arrancasse aquele véu, aquela venda dos olhos dela, ela enxergaria melhor. Talvez ela soubesse julgar com retidão. Porque, na minha opinião, eu continuo dizendo que a lei está submissa à justiça. Porque se você comete um crime e por um motivo ou outro chega um advogado que também é cúmplice, na minha opinião os advogados são cúmplices dos criminosos. Não é? Porque mesmo sabendo que aquele criminoso é culpado de um crime, eles insistem em querer defendê-lo, em querer inocentá-lo, sabendo, tendo certeza e consciência de que são cúmplices daquele bandido, daquela bandida, daquele criminoso ou daquela criminosa. Então, a lei prende, a tal da justiça solta. Então isso não é justiça. Porque, na minha opinião, a lei é submissa, deve ser submissa à justiça, porque para isso existem juízes. O juiz é para julgar uma causa. É para julgar uma causa sem parcialidade. E ele deve ser imparcial, o juiz. O juiz que realmente honra a sua patente, a sua posição, o seu título de juiz. Na minha opinião é essa. Você vê, a Bíblia fala de um juiz, parece que é Salomão.
Salomão foi um juiz justo. Então, hoje não tem juiz justo. Só tem leis. Leis que se aplicam acima da justiça. Então, se eu fosse um juiz, uma autoridade máxima no assunto, eu faria o seguinte: você matou a sua mulher por quê? Porque ela não queria? Muitas vezes a mulher chegava fazendo uma reclamação, um BO, como chamam. Tinha uma carta de restrição que restringia você a ficar perto dela, distante dela, tantos metros, e você descumpria aquela lei, aquele mandado, e você acabou matando-a. Então o que é que acontece? Não tem prisão para você. Só duas prisões haveriam. Uma, perpétua, prisão perpétua. A outra, a condenação, a pena de morte. Matou, morreu. Agora, se você tivesse matado por legítima defesa, para defender a sua vida, ou você, ou a mulher, qualquer um, aí sim, a justiça tomaria a frente para defender você. Mas não, chega um camarada porque matou. E tem deles que é tão ousado que vai diretamente na cadeia, na delegacia, posto de polícia, dizer: eu acabei de fazer uma besteira, matei minha mulher, minha companheira, bababá, bababá, ou seja lá quem for. E, por incrível que pareça, muitos saem de lá pela porta, por onde entrou. Agora, eu que não entendo de lei, só entendo de justiça. Porque a justiça é aquela que está dentro do nosso coração, na nossa mente. Não é? As leis, os homens aplicam as leis erradas. Tem lei para tudo, justiça para menos. E eu sei que eu não vou modificar nenhuma delas, é apenas uma opinião. A opinião de um cidadão comum, né? Que vive aqui na Terra rodeado de tantas desgraças, tantas misérias. Sim. E então, né, eu estava falando de que da minha juventude, não foi? De repente mudou, a história tomou outro curso e acabou onde nós estamos agora. Mas é bom porque a gente fica sabendo de todas as coisas, de tudo um pouco, não é verdade? E eu acho que quem está escutando também, alguma coisa interessa. É um passatempo. É melhor do que estar falando da vida alheia, sentado lá na calçada ou na casa da vizinha, atrapalhando o trabalho da vizinha, né, da sua vizinha, e falando mal dela. Assim, assistindo esse meu vídeo, você está praticando uma boa ação. Sim. Aí então, não é? As mulheres, nesse caso, as mulheres sempre sofrem mais. Eu fico doente, indignado. E saber que uma matou a mulher somente porque ela não queria mais conviver com ele, quando na verdade ele não valia nada, não era um homem que prestasse, não era uma pessoa decente para viver na companhia de uma mulher, para ter uma companheira consigo. Eu não sei se essa minha expressão é de ódio, de repúdio. Eu não sei, só sei que eu não me sinto bem quando eu vejo os noticiários mostrando esse tipo de crime. Outros que matam pelo celular, atropelam as pessoas porque estão embriagados e aparece logo um advogado para defender. Porra, advogado, você está vendo como matou a pessoa porque estava visivelmente embriagado. Mesmo que não tenha feito o teste do bafômetro, mas estava embriagado. O que é que você vai entrar para dizer, para defender aquela pessoa? Eu faria o seguinte, já que existem esses defensores, não é? Seria bom assim. Quem matasse alguém por livre e espontânea vontade, sem um motivo
de autodefesa à família. Ele ia preso, não é? Mas a família não tinha o direito de visitar. Ele não podia receber visitas, nem íntima, muito menos íntima, ia ficar lá confinado com os outros. E a família ainda pagava um salário para a família daquele que ele matou, daquela que ele matou. A família pagaria esse dinheiro por tempo indeterminado, né? Seria bom que fosse assim. Ou então ele pagaria com a própria vida, seria o mais justo. Não é verdade? Seria o mais justo. Seria a lei. Já que a Maria da Penha não resolvia, nem o Mário da Penha, nem a Maria da Penha, nem o Mário da Penha. A lei do dente por dente, do olho por olho, do pé por pé e mão por mão resolveria. Eu não sei quem inventou essa lei que aboliu essa outra. Ah, já sei. Foi o próprio Deus. Quando ele mandou Jesus à terra, que aboliu isso, ele mesmo disse, Jesus disse, ouviste que foi dito, olho por olho, pé por pé, mão por mão. E esse que eu digo ao contrário. Sem querer invalidar o mandamento do Senhor, a lei de Deus, mas também ele já tinha recebido ordem para dizer isso, lá de cima. Então Jesus transformou pela sua bondade, pelo seu amor. Foi tão barbaramente castigado aqui. Foi tão barbaramente tratado, ele passou vergonha, tanta vergonha, né? Tanta humilhação, tanto desprezo, que sinceramente, se ele não fosse Jesus, o Filho de Deus, ele tinha ido, Pai, me perdoe, mas eu vou embora, deixa esse povo aí, entrega a própria sorte. Mas ele foi obediente do começo até o fim. Mas ele tinha razão. Você já imaginou também o que é que ele dizia? Se você não cumprir a minha palavra, se você não cumprir a palavra de Deus, isso vai acontecer na sua vida. E lá você não entra. Seu maior castigo será as chamas. Seu maior castigo será as chamas eternas. É para lá que vocês vão. Quem desobedecer a Deus. E aqueles que mataram Jesus, naturalmente, estão incluidíssimos nessa lista dos condenados aos infernos. Aí sim, é justiça. Justiça divina, infalível, impecável. Justiça que não volta atrás. Esse é que é um Deus que se deve adorar. Sei que eu tenho meus pecados, mas se um dia eu for levado no meio desses que vão ser jogados no fogo eterno, tudo bem, simplesmente vou virar pó, transformado em pó, em cinza, nas chamas eternas. Mas eu espero que isso não aconteça comigo, nem com você, nem com você, nem com você. Isso foi um problemazinho técnico que eu resolvi assim rapidamente. Ouviu? Mas Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, não é verdade? E então, eu era menino, vamos voltar à minha meninice. Os tempos que os crentes eram crentes, trabalhavam por amor, os pastores realmente trabalhavam por amor, né? Sentiam aquele desejo enorme de salvar uma alma, de ver mais um dentro da sua igreja, levado pelo Espírito Santo, ensinado pela sua boca as coisas do Espírito de Deus, fazia gosto. Aquele tempo eles tinham as faces diferentes, o rosto dos crentes de antigamente eram diferentes. As mulheres
Tinha as maçãs do rosto que não precisavam de maquiagem, não. Era uma maquiagem espiritual do Espírito Santo dada por Deus, natural. Porque elas buscavam com seriedade a face de Deus. E quem busca a face de Deus, esse resplendor da face dele resplandece na sua face também. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, onde foi pegar os 10 mandamentos da mão de Deus, o rosto dele resplandecia. Um resplendor imenso, um reflexo que meteu medo ao povo quando viu, que pensaram que era um fantasma. Por quê? Porque ele estava diante de Deus. Assim eram os crentes de antigamente. Fazia gosto, a gente conhecia uma crente pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo o seu semblante, e um rapaz crente também, pelas suas maneiras. Hoje, tudo está mudado. Mas só tem uma coisa, Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. O que serviu para o antigo, serve para o atual. A palavra é a mesma. Ó, isso aqui não muda. Isso aqui é eterna. Daqui a 1 bilhão de anos, se a Terra ainda existir, ela continua intacta. Assim é próprio Deus. Entendeu? E Deus dá a cada um dote, um talento, uma maneira de ser. Eu estava olhando aqui o canal de uma pastora que as pessoas, muitos, até eu já falei mal dela, porque ela diz que vai sempre ao inferno, que Jesus sempre leva para o inferno, a pastora Nadir. E eu divergi. Achei que ela não era totalmente séria aquela revelação que ela estava dizendo. Entendeu? Mas isso aqui não tem nada a ver com a pastora Nadir. É Nadir, o nome dela é. E ela falou de dons e talentos que Deus dava a cada um. E quem quisesse, pedisse a Deus que Deus dava. Nisso ela falou a verdade. Nisso eu creio firmemente que a irmã tem razão. Peça. Você quer talento? Peça a Deus que Ele dá. Quer aprender do Espírito Santo? Peça ao Espírito Santo de coração que Ele dá. Entendeu? É como a justiça. Aqui na Terra não tem justiça, minha gente. O problema é esse. Se tivesse justiça, não havia tanta desgraça, tanta miséria no mundo, tantas mortes, tantos crimes. Não é verdade? E tantos advogados mal criados, tantos advogados que visam só o dinheiro. A vida para eles não significa nada. Significa é dinheiro. Ele sabe que aquele cliente está errado e ele tenta defender-se. Tenta defender-se. E muitas vezes o cliente diz, eu fiz isso. Ele diz, você não vai dizer que fez. Você vai dizer assim, 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 assim. Para ver se você se salva dessa. E o dinheiro correndo para o bolso do advogado, para o bolso do advogado. Entendeu? Então, onde há a justiça dos homens? Não tem justiça de homem. Eu vou morrer querendo ver essa justiça e nunca vou ver. E outras pessoas como eu também não vão conseguir, nunca. Né? Você só vai conseguir a justiça no dia que você for para o céu. Mas por enquanto só existe aí. O quê? Lamentações. É o que existe aqui na terra. Entre os povos, só lamentações, desespero e mais nada. Então, enquanto as pessoas não se corrigirem, enquanto não houver
paz, justiça na terra, nunca haverá paz nela. Sempre há discórdia, guerras, as nações desencontradas, entende? Até dentro da igreja existe essa dissensão, essa guerra de entendimento. É porque a minha igreja é melhor do que a outra, a minha doutrina é superior à sua, você vem para a minha igreja, que a minha é melhor. Não tem melhor nem pior. Todas são iguais. Honre o nome de Jesus, o nome de Deus, da maneira como você aprendeu naquela igreja. Se você tiver de entrar no céu, você entra. Se tiver de ser arrebatado, você será. Se não tiver, simplesmente você fica na terra. Simplesmente você vai para o inferno. Só tem dois caminhos: céu e inferno. Céu e inferno. Céu e inferno. Então, não tem os dois juntos. É como Jesus disse, de uma mesma fonte não pode sair água suja e limpa. Ou sai suja ou sai limpa. Mas as duas juntas não saem. Entendeu? Mas já falei demais, já disse tudo que queria dizer, eu acho. E ainda digo, não disse tudo que queria dizer, ainda ficou faltando alguma coisa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Quem viu esse vídeo até o fim, ele aprendeu alguma coisa. Tenho certeza disso. Pois se você gostou do vídeo, se não é inscrito, você se inscreva. Dê aquele like, aquele dedo positivo. E tem o nome embaixo, vermelhinho, subscreva-se. Toque nele. Aí você vai me dar mais um empurrãozinho para frente, para eu seguir em frente e continuar com as minhas leituras, ou com as coisas que eu gosto de fazer no YouTube, para divertir. Divertir-se de um jeito, divertir-se de outro. Como a Bíblia diz, há tudo debaixo do céu, há tempo para tudo. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para comer, tempo para sonhar. Vamos sonhar então que estamos indo para o céu. Vamos sonhar que estamos sendo arrebatados, que Deus chegou naquele momento, Jesus veio e está nos conduzindo para o céu. Todos nós felizes da vida, sem ninguém ficar. Seria tão bom que isso acontecesse, não é? Seria bom. E vai ser assim. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje, amanhã e sempre. O desejo que eu sinto é esse. Que todos sejamos arrebatados no dia do arrebatamento, que não fique nenhum chorando, gritando, sem subir conosco. Esse é o canal do Paulo Coroa de Maceió. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.